O livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do 9 ao 13, diz assim o texto sagrado: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Vamos orar. Senhor, somos gratos por termos acesso à Tua bendita palavra esta que alimenta o nosso espírito, refrigera a nossa alma, que nos faz, ó Pai querido, conhecermos a Ti e os Teus propósitos para as nossas vidas. Eu suplico que eu seja um instrumento Teu para edificar a Tua igreja. O que o Senhor tem colocado em meu coração, vindo de Ti, que eu possa instruir, ó Pai, o Teu povo. A Tua igreja, eu suplico que Tu venhas dar o discernimento espiritual, para que eles possam reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Por aceitar, irmãos. Estamos então já no penúltimo sermão, já finalizando esta última carta do apóstolo Paulo, no qual ele escreveu a Timóteo. Como nós temos dito, ele se encontrava encarcerado. Foi o seu segundo cárcere, né? O primeiro, ele tinha mais condições de poder receber visita. Ele estava em uma casa alugada e ele tinha então condições de receber ali amigos. Ele podia estar evangelizando e ele não estava em um cárcere. Já essa situação que ele se encontra, realmente ele está aprisionado, ele está acorrentado, ele está debilitado, e ele já teve a sua primeira audiência, e ele ficou ali sozinho, desamparado, as pessoas o deixaram só, e esse então é o fim de um apóstolo dos gentios, que fez 3 viagens missionárias. Se nós entendemos que Roma também é uma viagem missionária, seria a sua 4ª viagem missionária, no qual implantou muitas igrejas, edificou muitos irmãos, escreveu realmente cartas, epístolas inspiradas, no qual edificam toda a igreja. Este é o fim do apóstolo aos gentios. E o amor dele pelo evangelho, por Cristo, era tamanho que ele entendeu a necessidade de passar o bastão para Timóteo. E é isso então que ele faz nessa sua segunda carta que ele escreve a Timóteo. O objetivo então é investir na vida de Timóteo, aconselhá-lo, exortá-lo, dar então diretrizes para que ele possa estar dando continuidade a esse ministério que Paulo estava deixando. Paulo realmente está consciente que a sua partida está próxima. Já no final então aqui desta carta, ele passa a trazer algo mais pessoal, algo assim mais de um homem contrito, de um homem sozinho, e ele traz então questões mais pessoais. Ele já vem falando, né, exortando a Timóteo em relação a ele, que ele pregasse o evangelho, que ele despertasse o dom que havia nele, que ele realmente desse continuidade ao seu ministério. Paulo já havia incentivado muito a Timóteo e agora ele traz mais questões pessoais. Vamos aqui no verso 9, ele diz: procura vir ter comigo depressa. A palavra procura, ela tem o sentido de esforça-se, empenha. Paulo, ele queria que houvesse por parte de Timóteo um esforço realmente, uma dedicação, que ele não se limitasse a qualquer tipo de dificuldade, mas verdadeiramente se empenhasse para poder estar indo ali com ele. Paulo já havia escrito aqui, já havia feito realmente algumas exortações, já havia doutrinado também aqui a Timóteo,
mas ele via a necessidade de ainda exortá-lo, de ainda auxiliá-lo, de ainda trazer para ele alguns ensinamentos que seria de cunho pessoal, algo que ele queria falar com ele pessoalmente. Então esse é o objetivo, para que ele pudesse vir e ainda auxiliá-lo, ajudá-lo, edificá-lo e trazer algumas verdades para ele. Mas ele entende a necessidade de fazer de uma forma pessoal. Por isso ele pede que Timóteo pudesse se empenhar, pudesse se esforçar para ir lá. E ele diz: procura, se empenha, se esforce para vir ter comigo, mas faça isso depressa. A urgência de Paulo é porque ele sabia que realmente a sua partida estava próxima, que em breve ele realmente já não estaria mais ali. Então ele pede que Timóteo realmente se apresse para fazer isso. Aqui no nesse verso, quando ele diz: procura vir ter comigo depressa, se nós olharmos então também para o contexto, nós vemos que, não obstante esse desejo de Paulo de querer ainda doutrinar, de querer ensinar ainda alguma coisa para Timóteo, ainda havia uma questão pessoal. Paulo, ele se sentia só ali, ele realmente havia sido desamparado por todos os outros amigos, cooperadores, só Lucas estava ali com ele, e ele precisava, nesse momento, ele precisava de um amigo, ele precisava de alguém no qual ele, de uma forma assim pessoal, pudesse estar conversando com essa pessoa. O que nós vemos aqui é algo que seria muito importante para nós enquanto cristãos, para nós enquanto líderes, para nós que passamos também por dificuldades, passamos por problemas, que temos as nossas limitações, que tenhamos aqui um exemplo também desse apóstolo, que quando ele se viu sozinho, ele chamou então um amigo, ele chamou ali o cooperador, ele chamou alguém no qual ele pudesse também compartilhar as suas emoções, pudesse compartilhar as suas necessidades, ele pudesse realmente abrir o coração para essa pessoa. Esse também, de acordo com o contexto, nós podemos entender que foi o objetivo de Paulo, ele querer chamar a Timóteo. Ele estava precisando de alguém para conversar, para compartilhar as suas necessidades, alguém no qual ele pudesse abrir o seu coração e mostrar realmente as suas fraquezas, né? As suas necessidades, poder expor ali e ter um ombro amigo. Irmãos, às vezes nós nos achamos, né, super homens, super crentes, e às vezes temos dificuldade de abrir o coração para alguém, mas mais do que nunca é necessário que nós o façamos, que encontremos alguém no qual seja um amigo, no qual seja um conselheiro, no qual seja uma pessoa que você confie e que você possa estar abrindo o coração e orando junto com essa pessoa. Não leve a sua carga só. Nós fizemos também aqui numa exposição no livro de Gálatas, e Paulo, ele falando aos Gálatas, ele nos ensina, né, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, devemos realmente estar auxiliando o irmão, assim como também o irmão nos auxilia. E esse aqui é um exemplo de um apóstolo que, não obstante ser realmente um homem de Deus, ele também viu a necessidade de alguém para que ele pudesse compartilhar as suas emoções. Não tenha um comportamento de um anacoreta, de alguém que se isola, se ilha, mas tenha realmente essa postura de ter alguém para conversar, para realmente abrir o seu coração, para que você possa ser auxiliado espiritualmente, às vezes não necessariamente de uma forma espiritual, mas talvez de uma forma emocional, alguém que possa chorar com você, alguém que possa se sensibilizar com as suas necessidades, estar te fortalecendo em momentos difíceis. Esse é o sentido aqui de Paulo, ele chamar a Timóteo.
procura vir ter comigo depressa. É o desespero de um líder chamando ali alguém para auxiliá-lo, para ajudá-lo. Provérbios, capítulo 17, o verso 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. É nesse momento de angústia, nesse momento de tristeza, que os laços se estreitam e que nasce o irmão. Provérbios, capítulo 20, o verso 18 diz: cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. É através então de conversar, de se aconselhar, de você ter alguém que possa realmente assim, ser o seu suporte na hora da necessidade, que você consegue vencer as guerras. Provérbios 20, verso 18. Continuando aqui no verso 10, Paulo ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Paulo ele declara que ele foi aqui desamparado por Demas, e ele mostra qual o motivo dele ter sido desamparado, qual o motivo que Demas o desamparou. Ele diz que Demas ele amou o presente século, em virtude de amar o estilo de vida daqueles que não conhecem a Deus, de poder preferir os manjares que o mundo pudesse estar ali oferecendo. Ele amou o presente século, e em virtude de não ter o seu coração totalmente voltado para Deus, ele então abandonou a Paulo. Um dos motivos que talvez Paulo tivesse aqui, ficou desolado pelo fato de Demas ter desamparado, é porque Demas, ele era um cooperador de Paulo. Filemon, o verso 24 diz: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, os meus cooperadores. Então, ele era uma daquelas pessoas que o auxiliava, que estava junto de Paulo, era um cooperador de Paulo, era um dos auxiliares. Então, assim, para Paulo foi um desapontamento o fato de Demas ter o abandonado, e o motivo pelo qual fez ter amado o presente século. Veja bem, o fato de Demas ele ter desamparado a Paulo no momento de dificuldade, no momento que Paulo estava ali encarcerado, no momento que Paulo estava próximo realmente assim ao seu martírio, e Demas o ter desamparado, isso não caracteriza que Demas ele perderá a salvação, mas é bem verdade que um irmão que desampara o outro na hora da sua maior necessidade, na hora da sua crise maior que ele esteja ali passando, e ele então o desampara, e ele não demonstra esse amor na maior necessidade, isso é um grande indício de uma pessoa que não tem Deus. Veja bem, não que Demas ele tenha perdido a salvação, mas é um indício muito forte de uma pessoa que não tem Deus. Somente alguém que não tem Deus em sua vida, que ele não ama o irmão, alguém que não tem Deus em sua vida, olha para uma pessoa necessitada, uma pessoa contrita, e o desampara no momento que ele mais precisa. 1 João, capítulo 3, o verso 10, ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, pessoas que não amam o irmão, é um indício, é uma característica que a pessoa não é de Deus. 1 João, capítulo 3, o verso 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Nós somos conhecidos por termos o amor de Deus derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Nós somos exortados continuamente a demonstrarmos o amor pelo nosso irmão, assim como
Deus, ele demonstrou amor por nós. Então, o fato de termos um novo nascimento, somos nova criatura, o nosso coração foi restaurado, foi tirado o nosso coração de pedra, nos dado o coração de carne. O fato de nós sermos comparados como um corpo, mostramos que nós somos a família de Deus, que existe um relacionamento interdependente entre nós. Isso é um corpo, um auxiliando o outro, uma interdependência um do outro. E no momento de necessidade que alguém esteja passando, nós então ou desampararmos, isso é um grande indício dessa pessoa, por mais que professa ser de Deus, por mais que comunga junto numa igreja, mas é um grande indício de uma pessoa que não tem Deus. 1 João capítulo 4, verso 21 diz: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mateus capítulo 13, do verso 20 ao 22 diz: e o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. O motivo pelo qual Demas desamparou então a Paulo foi porque ele amou o presente século. Talvez mostre, caracterize uma pessoa, por mais que fosse um cooperador, por mais que já fez muito pelo Evangelho, mas é um grande indício de alguém que não tem Deus. O texto aqui não mostra que realmente ele perdeu a salvação, mas é isso que caracteriza, que demonstra, que identifica. Pessoas assim são pessoas que perderam realmente uma comunhão verdadeira com Deus, e por não estar em plena comunhão com Deus, por isso não são solidários e não conseguem amar os irmãos. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. No caso aqui de Crescente, que foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia, esses o fizeram com uma boa razão, e diferente realmente assim de Demas, eles foram debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção ali do apóstolo Paulo, e o próprio Paulo consentiu para que eles realmente pudessem estar indo. É uma outra questão, um outro motivo, outro propósito, e diferente realmente assim de Demas, o que aconteceu aqui com Crescente e com Tito. O verso 11: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Eu gostaria que nós prestássemos atenção aqui nesse texto, e nós olhássemos na perspectiva aqui do ministério de Barnabé. Barnabé, ele exerceu aqui um ministério muito importante na vida de Marcos. Na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, estavam então ali Marcos, Paulo e Barnabé. Eles foram os três na sua primeira viagem missionária. Podemos ver isso em Atos, capítulo 12, o verso 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome a Marcos. Mas só que esse Marcos, ele não teve interesse de continuar na viagem, e ele, no meio da viagem, dessa primeira viagem, ele deixou a Barnabé e deixou também a Paulo. Ele não deu continuidade. Em virtude disso, quando Paulo, ele quis fazer a sua segunda viagem missionária, ele chamou ali a Barnabé, e Barnabé quis que Marcos ele fosse junto, mas em virtude dele ter abandonado a primeira viagem missionária, Paulo então não quis que ele fosse em sua segunda viagem missionária. Olha o que diz Atos capítulo 15, do 36 ao 40. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé:
tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus. Essa é uma questão. Marcos, ele realmente não continuou a sua primeira viagem missionária. Ele foi escolhido por Barnabé para que pudesse continuar na segunda viagem missionária. Paulo se recusou a levá-lo em virtude dessa atitude de Marcos, João Marcos, e a contenda foi tanto que eles se separaram. Barnabé foi para um lado juntamente com Marcos, e Paulo então ele foi com Silas para o outro lado. Agora é interessante que Barnabé, ainda que Paulo desistiu de Marcos, Barnabé não desistiu de Marcos. Barnabé investiu na vida dele. Barnabé trabalhou naquele homem. Barnabé realmente aconselhou e formou o caráter de Cristo na vida dele. Barnabé o discipulou. Barnabé o amparou. Ainda que Paulo realmente não quisesse dar continuidade com ele, mas o ministério de Paulo, o ministério de Barnabé na vida de Marcos foi muito importante a ponto de Paulo reconhecer que esse Marcos lhe era muito útil para o ministério. Olha aqui o que diz então o verso 11: só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quem lhe é muito útil para o ministério? Esse Marcos que fora amparado por Barnabé, esse Marcos que fora então discipulado por Barnabé, esse Marcos que foi acolhido por Barnabé, esse Marcos que outrora rejeitado por Paulo, foi então ajudado, auxiliado, e Barnabé então investiu na vida dele. Irmãos, é muito importante nós pensarmos nisso. Às vezes, por causa de um tropeço, de uma dificuldade, alguém que erra, nós então o abandonamos. Mas se nós tivermos esse ministério de Barnabé e ajudarmos, aconselharmos, fazer com que essa pessoa se levante e investir nessas pessoas, eles podem se tornar muito útil para o ministério. Muito útil para o ministério. 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro 5 verso 13 diz: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Até o próprio apóstolo Pedro também reconheceu o ministério aqui de Marcos. 1 Pedro 5, o verso 13. Continuando, olha aqui o verso 12: também enviei Tíquico a Éfeso. Por duas vezes nós vemos na escritura sagrada descrito esse Tíquico como irmão amado e fiel ministro do Senhor. Esse Tíquico, ele já havia sido mensageiro de Paulo para enviar cartas a Éfeso, a Colossenses e também para Tito, e agora está aqui a sua última missão, para que ele pudesse enviar a carta, essa última carta do apóstolo Paulo para Timóteo. Efésios capítulo 6, do 21 a 22 mostra, a carta que ele levou a Éfeso. Diz, 6, 21 a 22 de Efésios capítulo 6: ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. A carta que ele enviou aos Colossenses, capítulo 4, do 7 ao 8 de Colossenses: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado,
o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações. A carta que Tíquico enviou para Tito, está em Tito, capítulo 3, o verso 12. Quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Pode ser que Paulo também esteja enviando ali Tíquico para poder amparar a igreja de Éfeso na ausência de Timóteo. Timóteo estava pastoreando a igreja de Éfeso, mas como então Paulo chama que Timóteo viesse ter com ele depressa, ele está enviando ali Tíquico para que a igreja de Éfeso não ficasse desamparada. E ele também diz isso, para Timóteo, para que também Timóteo, como pastor ali daquela igreja, ele ficasse tranquilo, sabendo que mesmo na sua ausência tinha alguém que poderia estar ali ministrando, liderando e auxiliando então a igreja de Éfeso, enquanto ele foi visitar a Paulo. O verso 13: quando vires, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Essa capa se tratava de uma espécie de um capote que era colocado tanto por uma questão do frio, como também para proteger da chuva. Talvez aqui o interesse de Paulo nessa capa é para que ele pudesse estar evitando qualquer despesas futuras, visto que aqui no verso 21 mostra que o inverno estava próximo. Olha o que diz o verso 21: procura vir antes do inverno. Então ele, já querendo se prevenir até de despesas futuras, ele pede aqui essa capa. O verso 13, na parte B, ele diz: os livros, principalmente os pergaminhos. A diferença entre o livro e o pergaminho é que os livros eles eram feitos de papiros. Estes pergaminhos talvez fossem escritos pessoais de Paulo ou seu certificado de sua cidadania romana. Já os livros poderiam ser anotações pessoais de Paulo durante toda a sua vida. Alguns estudiosos assim entendem, mas é bem verdade que o texto não nos diz. Pois bem, vejamos aqui algumas lições que esse texto aqui nos ensina. A primeira lição é o seguinte: é muito importante nós termos amigos pessoais, no qual podemos trocar experiências, ajudar e ser ajudado, orar juntos e poder abrir o seu coração. É isso que Paulo então ele faz ao chamar aqui Timóteo. A segunda lição que nós aprendemos: abandonar os amigos, mesmo que não caracterize perda de salvação, é um sinal de quem está sem Deus. Demas desamparou a Paulo no momento que ele mais precisava. E a última lição que nós aprendemos: cada vez mais precisamos de Barnabés para auxiliar os Marcos, investir em suas vidas e tornando-os muito útil para o ministério. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por termos acesso aqui à tua bendita palavra. Palavra essa, Senhor, que nos instrui, palavra essa, Senhor, que nos ajuda a conhecermos a Ti melhor e também sabermos o que o Senhor espera de nós, em que áreas que precisamos ser moldados, trabalhados. E para tanto nós suplicamos que essas verdades que temos aprendido possam moldar o nosso caráter cristão, moldar o nosso estilo de vida e fazer, ó Pai querido, com que nós tenhamos um comportamento de acordo, ó Pai querido, com a Tua santa palavra. Faze de nós, ó Pai, pessoas que auxiliem os outros, que sejam um ombro amigo, pessoas que se disponham a escutar aos que estão, ó Pai querido, passando momentos difíceis. Senhor, tira de nós o egoísmo de olharmos para o mundo e almejarmos o mundo e abandonarmos, ó Pai, os outros, amando, ó Pai, que desse presente século. Tira de nós, ó Pai, esse egoísmo, tira de nós. Ó Pai, também eu oro para que nós venhamos
olhar aqueles que têm tropeçado e auxiliá-los a se levantarem, e investir na vida deles, e discipulá-lo, fazer semelhante, ó Pai, que da Barnabé, para que possamos auxiliar a esses, ó Pai querido, para que eles se tornem úteis para o ministério. Faça de nós, ó Pai querido, pessoas que olhem para aqueles que caíram e ajudá-los, e discipulá-los, e investir em suas vidas. Faça de nós, ó Pai, que sejamos semelhantes a esse Barnabé. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.